do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Cláudio Gama e estamos começando agora mais um culto em família com o pastor Cláudio Gama. Quero agradecer a você no nome precioso do Senhor Jesus. Antes de nós começarmos pelo dia de hoje, pela oportunidade que Ele nos dá, eu quero solicitar a você que você compartilhe a nossa página com o maior número de pessoas possível, para que elas possam estar conectadas conosco e adorar a Deus juntamente conosco. Faça isso, você tem essa oportunidade de proporcionar que outras pessoas sejam abençoadas no culto em família com o pastor Cláudio Gama. Vamos orar ao Deus dos céus e nesta oração vamos pedir ao Senhor as suas bênçãos sobre nós, para que a cada dia possamos ser fortalecidos no Senhor, para continuarmos levando a sua palavra e abençoando o seu povo. Oremos ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso agora. Venha comigo, onde quer que você esteja, feche os seus olhos. É momento de oração, é momento de falar com Deus, é momento de entrarmos no Santo dos Santos e façamos isto no nome precioso de Jesus. Nosso Deus, o nosso Pai, quero glorificar o Teu nome pela oportunidade riquíssima que o Senhor nos proporciona, estarmos hoje em família para louvar o Teu nome, para Te agradecer, ó Deus, pelo milagre da vida, pela tão grande salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pela garantia da vida eterna via obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado pela comunhão dos santos, obrigado por esta interação, ó Deus, obrigado por estar aqui em família, Te servindo, Te adorando, Senhor, e glorificando o Teu nome. Eu rogo que o Senhor esteja entronizado entre nós mais uma vez, que o Senhor tenha primazia, que o Senhor se revele a nós via a Sua palavra, via a Sua presença, o mover do Teu Espírito da forma que desejares. O importante é que o Senhor esteja conosco como sempre tem estado. Nós não abrimos mão da Tua presença e rogamos agora que a Tua boa mão seja estendida onde está o Teu povo agora e que a bênção de Deus seja multiplicada, que a paz, que a misericórdia, que a compaixão seja derramada com o Seu amor no coração dos Teus filhos, Senhor, e que neste culto que vamos oferecer seja um culto de fervor, de dinamismo, com a alegria da salvação sendo expressa a Ti, Senhor. Ó Deus, receba o nosso culto a partir de agora, nos abençoe. Aqueles que estão enfermos, sejam eles curados. O que necessitam de um milagre, o milagre seja materializado, Senhor. Que este culto seja um culto onde a bênção de Deus seja real na vida do Teu povo e ao mesmo tempo, onde Teus filhos sejam edificados, fortalecidos com a Tua palavra e renovados com a Tua presença. Receba a nossa gratidão, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Queremos dar boas-vindas, querido, a toda a família DCVEG, a nossa igreja aqui em São Gonçalo, onde estou com a responsabilidade de guiar este rebanho e me ladeando como meu primeiro vice-presidente, o pastor Rusen Gama, que está de sobreaviso in loco na nossa igreja, porque nós suspendemos o culto, mas não fechamos a igreja. E o pastor Rusen Gama e comigo
nós estamos em prontidão para atender às demandas, às necessidades, porque entendemos que a igreja é uma porta de esperança para os necessitados. Os cultos estão suspensos, mas nós estamos de sobreaviso na nossa igreja para atender a quem solicitar e quem precisar. Então nós cumprimentamos o pastor Rusen Gama, toda a sua família, a minha família e todo o ministério e membresia da família ADCVEG. Aproveito o ensejo para dar boas-vindas à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rio Casca, Ministério da Reconciliação em Minas Gerais, pastoreada pelo servo de Deus, pastor Valdemar Muniz de Lima, onde os irmãos estão cultuando a Deus conosco neste exato momento. Dentre eles, irmãos das filiais de Urucânia, Santo Antônio do Grama, São Sebastião do Grota, Cachoeira do Campo, Piedade de Ponte Nova, Jurumirim, Abre Campo, Piscamba, Escura, Ponte Nova, Cardoso, Jequeri, São Pedro dos Ferros e a cidade onde está o Templo Matriz, a cidade de Rio Casca. Também na cidade de Rio Casca, os cultos foram suspensos, mas a igreja está aberta para atender a necessidade do povo. Ali nós temos o pastor Paulo Silas, nós temos o pastor Gesso Ribeiro, nós temos o presbítero Silas e o presbítero Vander Galberto à disposição, e além disso, o vice-presidente da Igreja do Ministério da Reconciliação, pastor Silvano Nonato, que também está de sobreaviso e apostos para atender a necessidade da igreja. Além do pastor Silvano Nonato, está também o pastor Daniel Casadio. Enfim, os obreiros estão em prontidão para atender os servos de Deus e a quem necessitar de auxílio, seja emocional, seja espiritual. Lembrando que a igreja é a porta da esperança. Pode-se fechar tudo, menos a igreja, porque neste momento de desespero, muitas pessoas com um sentimento suicida, e uma oração pode mudar um destino. Um conselho, uma palavra da parte de Deus pode mudar a história de uma pessoa. E nós cumprimentamos a todo o povo de Deus. Nós estamos agora com o pastor Daniel Tavares, lá em Franca, São Paulo, como o doutor Almeri Pedro de Carvalho, lá em Maringá, quanto muitos outros estão ao vivo agora no Culto em Família com o pastor Cláudio Gama. Sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Nós glorificamos a Deus por esta interação maravilhosa. E agora nós vamos cantar um louvor. Este louvor, ele mostra a eficácia do sangue de Jesus como o maior imunizador do coronavírus, e ele também nos chama a uma vida de consagração, de santificação. Você que utiliza a harpa cristã, que é o inário das igrejas evangélicas Assembleia de Deus, não somente no Brasil, mas em terras estrangeiras. Nós vamos estar cantando no culto de hoje o hino de número 432. Abra sua Bíblia ou abra o seu celular, vá ao hino 432 e juntos aqui, como está à minha direita, a serva de Deus, minha esposa Berenice Almeida, à esquerda meu filho, o presbítero David Kennedy, e mais uma vez a missionária Laura Evelyn nos auxiliando na transmissão ao vivo deste culto. Então nós vamos agora louvar ao Senhor. Não é momento de desespero, é momento de louvor, é momento de júbilo, é momento de agradecer a Deus.
Cantemos ao Senhor. Minha vida seja assim. Minha vida seja assim. Consagrada a Ti, Senhor. É uma oportunidade que Deus está nos dando. Possas sempre Tu por mim. Desse momento de nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor. O Teu amor. A minha alma lava, Salvador. A minha alma lava, Salvador. No Teu sangue puro carmesim. No sangue de Jesus todo mal é repreendido. Minha vida toma para ser Senhor. Tua para ser. A nossa vida é do Senhor. Que meus pés somente vão. Que os teus pés só possam ir Onde os santos possam ir. onde os santos possam ir. Numa eterna canção. É momento de uma eternal canção. Minha voz se faz ouvir. Abra os seus lábios para liberar palavras de bênção. Minha alma lava, Salvador. Todo veneno Sangue puro lançado pela carmesim. mídia, o Senhor Jesus lava, Minha remove, vida purifica. toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já. Essa oportunidade de quarentena é um tempo que Deus está lhe dando Consagrada em Teu labor. para você se consagrar, se dedicar ao labor do Senhor. Meus lábios, Jeová. Que os nossos lábios falem só do Teu só do amor de Deus. Então não abra seus lábios com palavras destrutivas de maldição e de desgraça. Libere palavras do amor de Deus, de esperança, de cura. O Teu sangue puro carmesim. O Senhor lava a nossa alma. Minha vida toma. O sangue de Jesus Tua é o maior imunizador contra toda praga. Toma, ó Deus, o meu querer. Que a nossa vontade, o nosso desejo de querer esteja na mão do Senhor e seja prioridade a vontade dele na nossa vida. Habita no meu ser. O Senhor habita dentro de nós. Não é nenhum vírus, não é nenhum mal. Quem habita dentro de nós é o Senhor. A minha alma lava, ó Salvador. No Teu sangue puro carmesim. No Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor. A nossa vida é uma oferta ao Senhor. Para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor. Recebe meu culto, meu louvor, minha vida, minha adoração. Venho me prostrar. Sempre tira um momento para você se prostrar diante de Deus. Teus pés, ó Salvador. Hoje Os pés de Jesus é o maior altar de um cristão. A minha alma lava, Salvador. Não abra mão de um ato consagratório, de uma vida consagrada ao Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e de todo mal. Para ser Senhor, Tua para sempre sim. Deus seja louvado. A última estrofe deste louvor diz: a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. Os pés de Jesus é o maior altar de consagração,
onde todo cristão deve se prostrar, se humilhar, para oferecer a sua vida como oferta preciosa, de gratidão, de consagração, de entrega total ao Senhor, reconhecendo a sua majestade, soberania e o seu governo sobre a nossa vida. É nos pés de Jesus que o cristão derrama suas lágrimas, faz as suas queixas, derrama as suas petições, quebranta o seu coração e ao mesmo tempo com as suas lágrimas lava os pés de Jesus, devota a sua honra, reconhecendo que Jesus é o Senhor da sua vida. Este momento que estamos atravessando em pátria brasileira, onde as famílias estão ilhadas, isoladas, enclausuladas, em quarentena, não veja isso como uma desgraça para entrar pelo caminho do desespero, mas transforme isso em fertilizante para superar esta praga e uma grande oportunidade para você se reciclar, para voltar à leitura bíblica, ao devocional em família, para adorar a Deus, para escrever e receber mensagens da parte de Deus e adorar o Senhor. Não é momento de desespero, é momento de louvor, e quando abrir os seus lábios, abra os seus lábios para liberar palavras de esperança, de vida, de cura, de transformação, acreditando que uma manhã de alegria está chegando para a nação brasileira e para o povo de Deus. Não é verdade, presbítero David? Diante desta situação, não é momento de alarme. E você, como presbítero da igreja, neste culto em família com o pastor Cláudio Gama, que palavra bíblica você tem para os nossos amados irmãos e amigos em Cristo Jesus? Graça e paz a todos. Eu estava até aqui rindo, porque o engraçado é que a gente não comenta antes o que um vai ministrar, o que o outro vai ler. O máximo que nós fazemos é definir os louvores para poder chegar aqui de uma forma organizada. Mas o pastor Cláudio Gama, ele se prepara, ele estuda a mensagem e deixa a liberdade para poder ministrar. E o que o pastor Cláudio Gama estava falando aqui é justamente o que eu estava me preparando para poder falar com os irmãos hoje à noite. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Números, capítulo de número 13, versículo do 25 ao 33. Números 13, do 25 ao 33. Nós vamos ler e os irmãos vão entender o porquê eu falei que caso um pouco. Números 13, 25 ao 33 diz assim a palavra do Senhor. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e, verdadeiramente, mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante do filho de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar
é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O que eu gostaria de falar com os irmãos é o seguinte: Deus havia prometido uma terra ao povo, Deus havia prometido provisão, Deus havia prometido prosperidade, que aquela terra seria o local onde eles experimentariam a bênção de Deus sobre a vida deles. Não que antes eles já não vivessem coisas extraordinárias, mas era aquilo que Deus tinha prometido a Abraão e estaria se cumprindo agora na vida deles. E aí Moisés enviou homens para observar. Eles percebem que o que Deus falou é verdade, que a terra manda leite e mel. Eles trazem o fruto para que o povo possa ver que realmente é verdade. Só que eles não olham para o lado positivo. Eles olham para o lado negativo. Nesse momento do Covid, do coronavírus, tem muitas pessoas se alimentando de notícias ruins. Você vê que eles trazem tudo aquilo, mas entre o povo, o que ficou entre o povo foi a notícia de que nós vamos morrer, aquela terra vai devorar a gente, nós somos gafanhotos perante aqueles homens. E eles não olharam para o seguinte: olha, é a terra que Deus nos prometeu, e da forma que Deus falou, é exatamente aquela terra. Então, se Deus prometeu, nós vamos cumprir. Apenas Caleb olhou daquela forma e disse: nós vamos conquistar. Apenas Caleb confiou, ele viu a promessa de Deus e confiou que conseguiria conquistar. Nesse momento do coronavírus, do Covid, que nós estamos olhando as notícias ruins, que chegam até nós, que as coisas só irão piorar, que chegam até nós a notícia de que muitos não vão suportar. Esse momento nós temos que olhar que sobre nós há uma promessa, sobre nós há a mão de Deus estendida, e por mais que aos nossos olhos, porque eram os olhos dele, nós pareçamos gafanhotos, eia, conquistemos, porque no poder de Deus nós vamos conseguir vencer essa batalha. Presbítero David, baseado nesta palavra, a Bíblia é muito rica, a Bíblia é fértil. Veja que 10 espias, eles disseram em relação aos gigantes que haviam na terra: não poderemos subir contra aquele povo que é mais forte do que nós. Primeiro a gente pode ver aqui, esses espias pertenciam a Israel. Representam aqueles que estão até dentro da igreja hoje, com medo, alarmados, desesperados. O gigante hoje é um vírus. E por causa desse vírus, não podemos, não pode, nada, só o não, só o negativismo, só o desespero, só o desânimo, só o fracasso, só a derrota, não é para nós. E veja que aqui apresenta Caleb se posicionando, e a Bíblia diz que Caleb disse: subamos animosamente, ou seja, o ânimo estava ativo. O que a gente pode aprender aqui? Não adianta ter uma quantidade de pessoas desanimadas. É melhor ter um animado, motivado, cheio do Espírito Santo, esperançoso, do que ter uma multidão medrosos. E não estou dizendo que a gente não tem que ter as precauções, a gente não está falando isso. O que nós estamos falando é que a cada vez que você liga a sua televisão, cada vez que você liga o seu rádio, você está sendo bombardeado só por notícias negativas, por notícias ruins. É esse o momento que nós devemos olhar para Deus, olhar para a palavra de Jesus, entender que isso é um momento que nós vamos vencer. Nós podemos vencer, nós vamos, mas basta nós termos, como o pastor falou, um espírito animoso, confiante, porque se nós, olha como o povo de Israel foi tendencioso. Eles ouviram, eles viram, mas entre eles, é o que o versículo diz, deixa aqui no final do versículo, entre eles os comentários nós vamos morrer, nós não vamos conseguir, nós não vamos conquistar. Enquanto o comentário era assim: aquela é a nossa herança,
Deus já nos deu. Olha quantas coisas eles experimentaram no deserto. E olha quantas coisas nós vivemos no dia a dia, experimentamos da vida de Deus, da mão de Deus, até aqui. E você acha que esse vírus irá nos derrotar? Podem ser gigantes, podem ser problemas difíceis, mas pelo poder de Deus e com o espírito alegre, animado no Senhor, nós iremos vencer. E outro detalhe que é muito importante aqui, presbítero David, que os gigantes não falaram nada. Os gigantes ficaram na dele. Os gigantes sequer mexeram com os espias. Os próprios 10 espias que fazem um conceito de complexo de inferioridade deles mesmos, eles mesmos que disseram, nós aos nossos próprios olhos somos como gafanhoto diante dos olhos deles. Na verdade, os gigantes não disseram nada. Ou seja, se a gente olhar pelo desenvolvimento da nossa pátria, pelo desenvolvimento social, pelas viroses, pelas doenças que assolam o nosso país, tem enfermidade aí muito mais grave, matando muito mais do que o coronavírus, e só estão dando ênfase ao coronavírus. E outra verdade que ensina aqui, que a gente aprende aqui, enquanto esse povo tiver uma mentalidade de gafanhoto, nunca superará as dificuldades da vida, não vai vencer as batalhas. O que nós precisamos aqui, o que você falou muito bem, nós não estamos desmerecendo as prevenções, tem que ter prevenção, os idosos não sair de casa, quem é grupo de risco, ficar em casa, quem é paciente oncológico em casa, paciente de tuberculose, diabetes, problema respiratório em casa, mas nós não podemos nos curvar, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de ousadia, de poder, e precisamos assumir a posição de Caleb, ter ânimo e dizer, subamos e possuamos a terra. Deus nos deu, Deus não está conosco, Deus não é maior, então precisamos ser uma voz profética, não é abrir os lábios com palavras de veneno, de maldição e de desgraça, é abrir a boca e dizer, Deus proverá, Deus vai mudar, Deus está no trono, essa noite de choro vai passar, vai vir uma manhã de alegria, esse inverno vai passar, vem uma primavera de Deus, Deus vai mudar a história. O que precisamos é liberar uma palavra e assumir, somos filhos de Deus ou não somos dele? Somos. Então, para você olhar também pelo aspecto humano, para você sair daqui também com notícias boas, confirmado, no Espírito Santo, 6 pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus já ficaram curadas. No mundo inteiro, pessoas o Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo, que tem como capital Vitória. Foi confirmada hoje. 6 pessoas curadas. 6 pessoas curadas. Remédios que já estão sendo testados e estão fazendo efeito contra o coronavírus. A vacina que está em desenvolvimento. Então nós vamos vencer. Se pelo lado humano nós já começamos a vencer, imagina quando nós confiarmos plenamente em Deus, o que nós não iremos fazer. Lembrando que a Bíblia diz, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Lembrando que Deus disse a Salomão, quando o povo dele se humilha, ora e busca a face dele, se converte dos seus maus caminhos, ele ouve, ele perdoa e ele sara a terra. Ele sara a terra. E nós estamos liberando neste culto em família com o pastor Cláudio Gama, que o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Pai de Jesus Cristo, o Deus da igreja, o nosso Deus vai sarar o Brasil. Esta praga não prevalecerá no Brasil. Deus sara a nossa nação. Deus seja louvado. Onde quer que você esteja, glorifique a Deus e profetize, Deus sara a nação brasileira, Deus seja glorificado, oh bendito seja Deus, a presença de Deus está entre nós hoje aqui, aleluia, glorificado seja o nome de Jesus,
Oh, Jesus, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, meu Deus, meu Deus. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Deus seja louvado. Oh, Jesus, tenha misericórdia da minha alma. Deus seja louvado por tudo. Ah, Jesus, muito obrigado. Oh, meu Deus. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra, pela tua presença, pela tua graça em nós. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Este mover, esta presença, nós vamos cantar um louvor ao Senhor. Este louvor engrandece o caráter de Deus, a natureza de Deus, a criação de Deus, sua soberania, sua majestade. E nós vamos louvar ao Senhor. Minha esposa, irmã Berenice Almeida, o presbítero David Kennedy, vão entoar um louvor de gratidão ao Senhor. É um louvor fácil e aonde quer que você esteja, cante conosco, cantemos ao Senhor. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande. Como nosso Deus. Ele é maior do que o diabo e maior do que o Covid-19. Os céus criou a terra. Ele é o Criador dos céus e da terra. Criou o sol e as estrelas. Criador do sol e das estrelas Ele é. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo criou. Tudo formou. Tudo formou. Para quê? Qual o propósito? Para o seu louvor. Para o seu louvor. Esse é o propósito. Para o céu. Para o céu. Para o céu. Louvor. Não há Deus. Não há Deus. Não há Deus maior. Não há Deus. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande. Ele é maior do que o inferno, maior do que o diabo, maior do que as pestes, maior do que a praga, maior do que toda enfermidade. Criou os céus, criou a terra. Criou os céus, criou a terra. Ele é o Criador de tudo. Criou o sol e as estrelas. Criou o sol e as estrelas. Ele é o teu Criador. Tudo Ele fez, tudo criou. Para qual propósito? Formou. Qual é o propósito da criação? Para o céu. Para o seu louvor. Você foi criado para louvar a Deus. Para o céu.
Deus seja louvado. Ele criou tudo, inclusive você. A razão da nossa existência na terra é para louvar ao Senhor, é para louvar o nosso Deus. A palavra de hoje que eu vou ministrar aos vossos corações encontra-se no registro do escritor da carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 37. Eu convido a você agora, igreja, onde quer que você esteja, no culto em família com o pastor Cláudio Gama. A ministração de hoje está na carta ao escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Diz a Bíblia Sagrada, na versão Almeida Corrigida, a versão bíblica que tem em mãos: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Amém e amém. Hoje, baseado nesta palavra profética liberada pelo escritor da carta aos Hebreus, vou fazer uma ministração ao vosso coração, baseado na parte final do versículo 37, que diz: o que há de vir, virá, e não tardará. Esta palavra está registrada não somente na carta ao escritor aos Hebreus, no seu 10º capítulo e 37º versículo, mas também ela faz parte do calendário profético escatológico divino, anunciando a segunda vinda de Jesus. Gostaria de conscientizá-los que a segunda vinda de Jesus não é uma lenda, não é um conto, não é uma utopia e não é nada criado por uma igreja evangélica ou por uma religião. A segunda vinda de Jesus é uma garantia bíblica, é uma promessa das Sagradas Escrituras. E a igreja viva, a noiva do Cordeiro, o povo de Deus lavado e remido no sangue de Jesus, acredita, tem uma fé inabalável no seu coração, que Jesus virá, que o Rei está voltando. E é justamente isto que eu ministro a partir de agora ao vosso coração. O que há de vir, virá. E por que eu lhe garanto que Jesus Cristo virá? Porque à luz da Bíblia Sagrada há uma garantia profética da segunda vinda de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, há uma garantia que Jesus virá buscar a sua igreja, a sua noiva amada. E a primeira garantia profética da segunda vinda de Jesus está na Bíblia Sagrada, registrada pelo próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28. E que garantia é esta que alimenta a nossa alma, que Jesus Cristo virá pela segunda vez buscar a sua igreja? É a garantia que ele veio a primeira vez a este mundo. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 28, nos dá esta garantia quando diz: assim também Cristo,
oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Olha o que o escritor aos Hebreus está garantindo. Primeira verdade, ele está falando aqui da manifestação e do cumprimento fidedigno do calendário profético divino no desenvolvimento do seu plano para a salvação da humanidade. E a parte A deste versículo é um cumprimento profético que já foi realizado com a encarnação de Jesus e com a morte de Jesus na cruz do Calvário, derramando seu sangue. E por que eu digo isto? Porque o escritor aos Hebreus diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez. Para Cristo se oferecer uma vez, ele teve que se encarnar, ele teve que implantar o reino de Deus, ele teve que expandir o seu ministério, e o seu ministério tríplice, seu ministério de profeta, seu ministério de sacerdote, seu ministério de rei, que é peculiar à sua pessoa, e ele estabeleceu o seu reino, e ele veio consciente que ele era a oferta viva do Pai, ele veio consciente que ele veio para resgatar a humanidade, dando a sua própria vida em resgates de muito. Ele veio consciente que ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio consciente que ele era o próprio Cordeiro de Deus, que seria imolado ou sacrificado na cruz do Calvário. Logo, no Calvário não há um assassinato, no Calvário há uma oferta, e diz o escritor, oferecendo-se uma vez. Por que uma só vez? Porque a morte de Jesus foi eficaz para toda a eternidade. Ele não precisa morrer novamente. A sua obra foi totalitária, a sua obra foi completa, a sua obra na cruz foi perfeita. No entanto, o sangue que ele derramou não cobre mais pecado, não encobre mais pecado, mas remove pecado, purifica pecado, ele limpa o mais miserável pecador. Então, oferecendo-se uma só vez, uma oferta dada, oferecida pelo próprio Pai, onde ele é o Cordeiro e o Calvário é o altar, e essa oferta é para que o pecador alcançasse o perdão dos seus pecados, ou para que o escravo fosse livre, para que o império de Satanás fosse destruído, demolido, para que todas as obras do diabo fossem destruídas, para que o mundo fosse vencido, para que o pecado fosse erradicado, para que os demônios fossem derrotados, para que o inferno e o diabo fosse vencido, e através da sua morte e da sua ressurreição, o agrilhão da morte fosse arrebentado. E hoje nós podemos cantar, via a morte e ressurreição de Jesus, o que Paulo escreveu triunfantemente em 1 Coríntios 15:57, onde está o morto
garante a tua vitória? Onde está o pecado teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória foi conquistada na cruz do Calvário. Então a parte A desse versículo já teve o seu cumprimento quando diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, e removeu mesmo o pecado, e abriu com os portais da eternidade, e o véu foi rasgado, e o pecador arrependido, lavado pelo sangue de Jesus, tem acesso ao Santo dos Santos e comunhão diária com o Pai. Só que tem uma vírgula, e a promessa aponta para o futuro, para os nossos dias, quando diz a segunda parte do versículo: aparecerá segunda vez. Querido, essa é a nossa esperança, e nós estamos aguardando. E por que a Bíblia diz que ele aparecerá segunda vez? Se ele veio a primeira vez, eu tenho a esperança viva que ele virá a segunda vez. Por quê? Porque ele era o Verbo de Deus, estava entronizado com o Pai, como ele disse, no seio do Pai, mas ele voluntariamente aceitou vir a primeira vez para ir para dentro de um útero que ele mesmo criou, onde Deus utilizou o útero de Maria como uma manjedoura biológica para que a semente divina incorruptível fosse gerada na face da terra, e ele aceitou isso voluntariamente. Quanto mais na segunda vez, que ele não precisará ir ao útero, mas ele virá com todo o poder, com toda a glória. Ele veio a primeira vez como um recém-nascido, nasceu numa manjedoura fétida, onde os animais urinavam e faziam as suas necessidades, e ali foi o único lugar encontrado, reservado nos desígnios do Pai, porque os homens fecharam as portas da hotelaria para não recebê-lo, para que ele não pudesse nascer lá. E quanto mais agora a segunda vez, que ele não virá como um bebê, como um recém-nascido, mas ele virá como noivo da igreja. Na primeira vez, ele veio como um cordeiro, ciente que ele ia morrer, ia ser imolado e derramar o seu sangue. E agora que ele vem como um leão da tribo de Judá, na primeira vez ele veio como homem de dores, experimentado em trabalho, e no drama da cruz perdeu sua beleza, perdeu a sua formosura. Olha, a Bíblia chega a dizer que nós não achamos beleza nele, porque ele ficou totalmente desfigurado, porque absorveu no seu corpo os pecados da humanidade, inclusive os seus pecados. Quanto mais agora, na segunda vez, que ele virá em glória, glorioso, em resplendor. Na primeira vez ele veio para ser humilhado, maltratado, esbofeteado, cuspido, e assim mesmo ele veio. Quanto mais agora, na segunda vez, que ele virá em honra, virá exaltado, virá em glória. Bendito seja o Senhor, bendito é o Senhor. Na primeira vez, ele entrou montado em um jumentinho, que não era nem dele, emprestado, por dentro da cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele vir para fazer o julgamento das nações, ele virá montado em seu cavalo branco, e nas suas coxas direito está escrito: Verbo de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu creio na segunda vinda de Jesus, e eu, como servo de Deus,
e pregador da palavra de Deus, eu anuncio a você que me ouve agora: prepara-te, Jesus está voltando, o Rei está voltando, a nossa esperança é a sua segunda vinda, como diz o hino da harpa cristã. Jesus virá, e esse coronavírus é apenas um pequenino sinal que Jesus está às portas. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, bendito é o Cristo. E diz: aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Quando fala que aos que esperam para a salvação, essa salvação não está se referindo à obra que ele conquistou no Calvário, porque teologicamente a salvação é dividida em 3 tempos: passado, presente e futuro. Mas aos que esperam para a salvação é a igreja, que é um momento áureo, onde a última trombeta será tocada, que a Bíblia diz: a trombeta de Deus soará, que Paulo chama da última trombeta e diz: e ela soará, e o justo seja morto, desde Abel até o último que está em pedra fria, sendo preparado para ser velado. Se ele morreu fiel a Jesus, ele ouvirá o som da última trombeta. Esse é os que espera a salvação, é a igreja que tem no seu coração a presença do Espírito Santo, que clama diariamente: Maranata, Maranata, Maranata. Ou seja, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Glória a Deus. A segunda garantia bíblica que eu te dou, que comprova a segunda vinda de Jesus, foi registrado pelo apóstolo Pedro na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz Pedro assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Veja, senhores, muitos não acreditam mais na vinda de Jesus. Até mesmo alguns teólogos estão dando estudo negando a veracidade da segunda vinda de Jesus. Outros alegam: eu vi meu pai, meu avô, que abraçaram a fé cristã, dizendo que Jesus voltaria, e morreram e Jesus não voltou. Eu não acredito. Querido, a Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa. Deus é fiel nas suas promessas. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. E o próprio Pedro diz assim, que se você questiona: e por que ele não veio ainda? Sabe por quê? Nas próximas eu vou lhe dar razões, porque nos próximos cultos vou lhe dar razões porque ele ainda não veio. Mas uma aqui no próprio Pedro está dizendo aqui: primeiro, porque ele é longânimo. Ele está dando uma oportunidade a essa humanidade ímpia, essa humanidade leviana, essa humanidade mundana, corrupta,
promíscua, adúltera, degenerada, imoral, ateísta, profana, deles, na sua longanimidade, está dando uma oportunidade a esta humanidade de arrependimento. Porque ele, o desejo dele, é que nenhum ser humano se perca, mas chegue ao conhecimento da verdade. Mas infelizmente o ser humano tem optado por caminhos errôneos para afrontar a sua santidade, para mergulhar no lamaçal do pecado, mas ele não atrasa, a promessa está de pé, ele é fiel e verdadeiro, e essa palavra é verdade, essa palavra passa os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Então você que me ouve, põe a tua vida no altar, conserta-te, Jesus está voltando. É hora de revermos nossos conceitos, é hora de fazermos uma retrospectiva da história da nossa vida, é hora de pararmos de divisões, de inimizade, de contenda, é hora de unirmos as forças, unir o corpo e não mutilar o corpo. Não é hora de apedrejar o outro, não é hora de denegrir imagem de pastores que estão lutando, que estão guerreando, que estão doando a sua vida, de crentes, ovelhas fiéis, ovelhas inocentes, que por causa de uma palavra estão sendo mortas. Não, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos o corpo de Cristo. É hora de nos unirmos, é hora de colocarmos a boca no pó, talvez ainda haja esperança, é hora de nos voltarmos ao Calvário, é hora de darmos as mãos, de confessarmos os nossos pecados, colocarmos a nossa vida em obediência e santidade diante de Deus. Por quê? Porque o que há de vir, virá, e não tardará. O que há de vir, virá, e não tardará. Em nome de Jesus, onde quer que você esteja, você não evangélico, aceita Jesus. Jesus está voltando. Você é imagem e semelhança dele. Se arrependa dos seus pecados. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E você é afastado do Evangelho. Que mal que Jesus te fez. Que mal que Jesus te fez. Que mal que Jesus te fez. É hora de revermos a nossa vida. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Porque o que há de vir, virá. E não tardará. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe muitíssimo em Cristo Jesus. Presbítero David, quais nossas programações aí para abençoar esse povo maravilhoso? Então, nós decidimos durante esse período aí de quarentena, todo dia haverá uma programação diferente e por meios diferentes. Então, como os irmãos já sabem, terça e quinta e domingo, às 19 horas, nós estaremos fazendo o culto. Domingo às 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Quais são as novidades? Segunda-feira, como nós tivemos ontem,
às 18 horas, oração, que será realizada em uma live pelo Instagram, @PR Cláudio Gama, haverá uma live. Quarta-feira, amanhã, também às 19 horas, o pastor estará aqui indicando um livro para que os irmãos possam ler durante a quarentena. Estará comentando, os irmãos terão a oportunidade de fazer não só um chat, mandar pergunta e pedido de oração. Será aí uns 50 minutos, 1 hora de um chat, um bate-papo no Instagram, @PR Cláudio Gama. Sexta-feira, pela página no Facebook que os irmãos estão nos assistindo, também teremos uma oração. Então, da mesma forma que teremos oração na segunda-feira, na sexta-feira teremos oração, por causa da nossa campanha Igreja de Joelho, Nação de Pé. E ao sábado, no Instagram, @PR Cláudio Gama, às 18 horas, o pastor estará entrando em contato com alguns amigos, com algumas pessoas que ele tem pastores. Estamos entrando em contato com alguns pastores até fora do país, para pelo Instagram ter uma conversa, um bate-papo sobre um assunto, um tema bíblico, teológico, para que nós, ou da atualidade da igreja, da vida cristã, para que nós possamos conversar. Então, acompanhe no Facebook, até foi feita uma postagem hoje, essa postagem está com a data de amanhã errada, não é 10 horas, é 19 horas, nós estaremos aqui para que durante todos os dias na semana possamos juntos adorar a Deus, cultuar ao Senhor e usar esse momento para nos aproximarmos de Deus. E hoje eu te convido no meu Instagram, às 21h30, eu vou estar ao vivo no Instagram com o doutor e o pastor Daniel Tavares, da cidade de Franca, São Paulo. Imperdível. E nós vamos estar tratando de um assunto palpitante. Você é meu convidado especial. Quero agradecer a você da família DCVEG, pastor Rusen Gama, que está a posto atendendo o povo de Deus, todos os membros da família DCVEG, agradecer a família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rio Casca, Minas Gerais, e todas as suas filiais como Urucânia, São Pedro dos Ferros, Jiquiri, Cardosos, Ponte Nova, Escura, Piscamba, Abricampo, Jurumirim, Piedade de Ponte Nova, Cachoeira do Campo, Águas Férreas, São Sebastião do Grota e Santo Antônio do Grama. A você que disponibilizou o seu tempo, a sua família, para estar em mais um culto em família com o pastor Cláudio Gama, a minha eterna gratidão. Somente Deus poderá recompensá-lo por este gesto de nobreza, fraternidade, solidariedade, generosidade de estar comigo aqui para servirmos ao Senhor. É momento de oração, vamos dar as mãos, nós vamos orar agora, vamos orar pelo povo de Deus, vamos orar pela liderança evangélica, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo presidente da República e vamos orar para que esta praga não prolifere em nosso país. É momento de oração, é momento de falar com Deus. Falemos com Deus agora. O nosso Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, te agradecemos por este culto, pela tua palavra, mas queremos te rogar também por todo o teu povo de Deus na face da terra. Oramos, Senhor Deus, pela igreja brasileira. Oramos, Senhor Deus, pela igreja no Rio de Janeiro. Oramos pela igreja no estado de Minas Gerais, em cada estado, em Rondônia, no Espírito Santo, em João Pessoa, no estado da Paraíba, Sergipe, Alagoas, enfim, no Brasil. Oramos pela igreja brasileira. Oramos pelos pastores, estenda suas mãos de graça. Oramos pelos missionários, ajuda os missionários, socorre-os, Senhor, e oramos pelo rebanho, pelas ovelhas. Senhor Deus, ajude o seu rebanho, fortalece, blinda, não permita que essa praga venha atingir o seu rebanho e cobre-os mesmo com o sangue do Cordeiro. Ó Deus, oramos, Senhor Deus, por aquele brasileiro que foi atingido pelo coronavírus. Repreenda este mal. Oramos, Senhor, por todas as redes hospitalares.
oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelo profissional da saúde, oramos por eles, aonde quer que eles estejam incansavelmente trabalhando. Senhor, abençoe o Brasil, abençoe, ó Deus, o presidente da República, abençoe o Supremo Tribunal Federal, abençoe o Senado Federal, a Câmara de Deputados Federal, abençoe, Senhor, os governadores de estado, abençoe os prefeitos, abençoe os vereadores, abençoe as autoridades constituídas, abençoe todo o Brasil, todo brasileiro, toda a família brasileira, abençoe o teu povo, abençoe esta nação, e na autoridade do nome de Jesus, este vírus que veio das profundezas do inferno, só dizendo assim, mensageiro de Satanás, querendo parar o país, parar a economia, parar o brasileiro, em nome de Jesus, coronavírus, nós te repreendemos no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Ministramos saúde para o Brasil, ministramos um tempo de cura para o Brasil. Senhor Jesus, abençoe o Brasil, abençoe a igreja, abençoe o teu povo, abençoe os governantes, abençoe cada família de brasileiro. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Todos comigo aqui agora, uma só voz. Você como uma voz profética, aonde quer que esteja, diga comigo todos: nenhum mal me sucederá. Nenhum mal me sucederá. Nem praga alguma chegará à minha tenda. Nem praga alguma chegará à minha tenda. Esta praga Que assola a nação brasileira, em nome de Jesus, não proliferará. Nenhuma praga está autorizada a predominar em nossa nação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à sua tenda. Nenhum mal me sucederá. Nenhuma praga chegará em minha casa. Creia nisto. Deus te abençoe muitíssimo. Eu sou o pastor Cláudio Gama. Quer saber mais? Acesse o meu Instagram, @PRCláudioGama. Acredite, em Deus faremos proezas. Venha com a gente, porque juntos somos muito mais fortes e juntos chegaremos muito mais longe. Deus te abençoe muitíssimo em Cristo. Tenha uma noite abençoada. Que todas as sortes de bênçãos seja derramada na sua vida e toda a sua família continue sendo coberta pelo sangue de Jesus, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, permitindo Deus. Amém.